Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Sintonia Parlamentar. Todo sabadão, nosso encontro marcado aqui, 8h30 da manhã, na 92,7, em Boabas. Mais informação e também em nosso canal no YouTube. É o primeiro programa aí do mês de novembro, já temos aqui em nosso estúdio o médico, o deputado federal, doutor Frederico. Bom dia, doutor, seja bem-vindo em Boabas mais uma vez, nesse início aí do Novembro Azul, hein? Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Rádio Emboabas, do programa Sintonia Parlamentar. Importante início de mês de novembro, Novembro Azul, o mês em que a gente utiliza para alertar a todos os homens da importância de cuidarem da sua saúde. A gente sabe que vocês trabalham muito, estão sempre aí lutando para cuidar da sua família, mas vocês precisam de pelo menos um dia no ano tirar para procurar uma ajuda médica, um clínico, um urologista e cuidar da sua saúde. E vamos nesse Novembro Azul lutando contra o câncer nos homens. Muito bem, é o Novembro Azul chegando. É isso aí. Vamos então para o nosso quadro Direto de Brasília. Deputado, nessa semana, nós vimos que você trabalhou muito aí pela Subcomissão de Modernização do SUS lá na Câmara. Como presidente dessa subcomissão, você fez reuniões aí muito importantes. Primeiro com o deputado federal Danilo Forte, que é o relator do orçamento do ano que vem, e depois com o senador Marcelo Castro, que é o relator setorial da saúde, também para o orçamento de 2024. E a pauta das reuniões, então, foi a atualização da tabela do SUS. A gente também sempre fala do SUS por aqui, né? Explica, então, para a gente o que é essa tabela do SUS, por que essa atualização é importante também. Ô Marcelo, realmente essa questão da tabela do SUS, no Congresso Nacional, ela já vem sendo discutida desde 2011. O que é a tabela do SUS? É o valor que o Ministério da Saúde paga pelos procedimentos realizados na saúde em todo o Brasil através do SUS. Essa tabela ela foi criada junto da criação do SUS, o SUS na Constituição 88, a lei do SUS em 1990, e nesse momento já foi criada a tabela do SUS. Na época ainda tinha inflação, ainda era bem descontrolado, mas depois que se controlou a inflação, na prática desde 1997, olha só, vou repetir, gente, 1997, há 26 anos, que a maioria dos valores desses procedimentos não tem nenhum aumento. E isso é um problema grave. Então, a saúde acaba atuando através de outros recursos, outros incentivos, mas o que a gente entende é que o mais importante é valorizar o cuidado individual das pessoas. Então, se aquela pessoa fez uma cirurgia, foi submetida à cirurgia, tem que ter um pagamento justo. Se aquela pessoa fez um parto normal ou um parto cesariano, tem que ter um pagamento justo. Porque aí o médico, a equipe médica vai ter muita atenção e vai querer cuidar daquele indivíduo porque sabe que aquele cuidado vai dar a sua remuneração. E hoje virou um pagamento meio por pacote. Paga por plantão, paga fixo. E aí, assim, é triste falar, mas muitas vezes quando você tem um salário fixo, tanto faz se você trabalhar muito ou pouco, acaba que você não tem tanto incentivo para se dedicar tanto. Então, assim, na prática, o que a gente está buscando? Uma modernização dessa tabela. Essa tabela tem mais de 1000 procedimentos. Só que a gente avaliou os 30 procedimentos mais comuns no Brasil. E aí eu quero aproveitar esse espaço para vocês terem ideia qual que é o nosso trabalho. Só para vocês terem uma ideia, esses pagamentos que eu vou falar são para equipe de assistência médica. Um parto normal na tabela do SUS em 2012, que é muito próximo de 97, um parto normal, a equipe recebia R$ 175. A equipe. Em 2022, continua R$ 175. Um parto cesariana, que é uma cirurgia, a equipe significa o cirurgião, que é o obstetra, o auxiliar e o anestesista. Esses 3 médicos, para fazer uma cesárea pelo SUS, eles dividem o valor de R$ 150. Então, o médico que vai fazer sua cesárea, ele, pela tabela do SUS, ele vai receber R$ 50 para te operar, tirar o neném, preservar a sua anatomia, tudo isso. E tem outras coisas assim, muito rápido, né? Apêndice, cirurgia de apêndice, R$ 161 e por aí vai. Aí as pessoas falam, mas não tem atendimento. Vamos falar de pediatria rapidinho, que a gente tem, né, tido essas questões da pediatria. Só para vocês entenderem, gente, da pediatria, uma internação, né, de paciente em pediatria, diagnóstico ou atendimento de urgência em clínica pediatra, R$ 11,62.
Então, todas as profissões são importantes, mas vocês entendem que o seu filho doente, que pode ter até risco de vida, está indo no médico e o SUS paga R$11. Então, a gente está fazendo essa análise dessa planilha, propondo valores mais justos, aproveitando. E por que agora é o momento ideal desse trabalho? Porque agora, depois de mais de quase 10 anos, existe uma folga orçamentária, existe um recurso no orçamento para ampliar os gastos na saúde. A ideia do governo, nesse momento, é fazer investimentos, novas obras, novos postos. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Só que a gente respeita, é importante, mas a gente entende, a gente está lutando junto com os relatores do orçamento para que a gente consiga tirar uma parte desse valor para que a gente possa modernizar essa tabela e dar mais segurança, porque só para finalizar, quem que está pagando os atendimentos médicos? São os municípios. Os municípios, eles teriam a obrigação de pagar 15% da sua receita na saúde. Hoje é raro o município que não gasta 30%. Então o município está deixando de cuidar da cidade, de fazer obras de melhoria na cidade, de repente melhorar a atuação na educação, limpeza urbana, incentivar o turismo, incentivar a cultura, porque ele está gastando dinheiro demais na saúde, porque o Ministério da Saúde não corrige essa tabela há mais de 20 anos. Então esse é um trabalho que a gente vem feito com muito empenho, fácil não é, mas estamos articulando, estamos trabalhando com as maiores lideranças do Congresso e já buscando o Ministério da Saúde para conversar também, para a gente poder tentar usar uma parte desse folga PAC, do orçamento da saúde, do PAC, para acertar um pouco, melhorar um pouco esses absurdos aí numa tabela que não tem reajuste há mais de 20 anos. Como você disse, não seja um PAC federal, seria, entre aspas, um PAC municipal, porque o dinheiro que não seria gasto na saúde, as obras... Perfeito, né? Perfeito, Marcelo. Aqui no âmbito municipal. Muito bem. A gente falando ainda da Agenda de Brasília, doutor, na última terça-feira você participou na Câmara do 2º Encontro dos Produtores Brasileiros de Leite, de novo leite aí, hein? Entre os problemas enfrentados, né, pelos nossos produtores, uma reclamação é a concorrência desleal do Mercosul e as importações subsidiadas da Argentina. A gente, inclusive, né, já falou sobre isso aqui em programas anteriores. Mas o que eu queria saber é se você acha que esse evento, né, vai render bons frutos no sentido de preservar, desenvolver a cadeia leiteira aqui do nosso país. Marcelo, a gente quando olha um auditório grande, como é o Salão Negro da Câmara, lotado de pequenos produtores que vieram de várias partes do Brasil, muitos de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e outros estados. Essas pessoas fizeram um esforço enorme, deixaram de produzir leite durante aquele dia que foram para Brasília e lotaram aquele auditório. E fizeram as manifestações mais duras sobre o que estão vivendo nesse momento. Realmente, a produção de leite no Brasil ela é muito grande. E ela aumentou muito, Marcelo. Ela era de 7 bilhões de litros por ano, há 50 anos atrás. E veio uma agência, que é a Embrapa, que muitos já devem ter ouvido falar, Embrapa de gado de leite, ela é em Juiz de Fora, aqui pertinho da gente. Depois da Embrapa, a produção de 7 bilhões passou para 35 bilhões de litros de leite por ano no Brasil. Só para vocês terem ideia, no mesmo período, a Argentina passou de 4 para 11. E vamos mais além. Do ano 2000 para hoje, o Brasil passou de 25 para 35. A Argentina está estagnada entre 10 e 11. Aí a gente fala assim, mas o leite brasileiro não é comercialmente viável, não tem força de competir com o leite argentino. Não é isso, gente. O Brasil aumentou muito mais a produção de leite que a Argentina, por exemplo. Mas a Argentina está vivendo uma crise enorme de inflação. Então, lá, cada dia, o dinheiro vale menos. E com essa desvalorização cambial, junto com o fato de ter isenção de muitos impostos, não está dando para concorrer realmente com o leite da Argentina. Mas aí você vai falar assim, não, mas então deixa o nosso leite ficar mais barato comprando da Argentina. Entra outra questão importante. O Brasil é um dos maiores produtores de soja, milho, algodão, vários desses produtos. O Brasil é um grande exportador. E no leite, apesar dessa produção grande, o Brasil ainda realmente precisa, normalmente, de 1 a 3% de leite exportado. Hoje está exportando 12%. Só que a questão do produtor de leite ela é diferente, Marcelo. Por quê? Enquanto você tem alguns milhares de produtores de soja, algumas dezenas de milhares de produtores de milho, a gente tem, e esse evento foi muito importante para alertar isso,
São 1.176.000 propriedades produtoras de leite, com a média de 4 ou mais pessoas em cada propriedade dessa se beneficiando. Então é próximo de 5 milhões de brasileiros que são diretamente impactados pelo produtor de leite. Se fala tanto da agricultura familiar, o produtor de leite, só o produtor de leite, ele equivale a 85% de todos os produtores da agricultura familiar. Então você, além de ter a questão de produzir um alimento importantíssimo, saudável, proteico, você ainda tem uma questão social muito grande. Então, realmente, todos os países, principalmente da Europa, dão subsídios absurdos. O governo quase paga para esse cara produzir. O Brasil não tem subsídio. Mas agora o Brasil está o quê? Permitindo um país que está com sua moeda desvalorizada, que não consegue aumentar a produção como a gente aumenta, mas está permitindo, incentivando que esse país traga leite com valor muito baixo para cá. E o nosso produtor de leite aqui está tendo grandes dificuldades. Muitos já estão pensando e até parando a sua produção. E isso lá na frente, o que vai virar? A hora que melhorar um pouquinho a situação na Argentina, que estabilizar, que eles já não tiverem como exportar o leite tão barato para a gente produção aqui vai cair, Marcelo. Porque com dinheiro muito curto vai cair. E aí sim, gente, vai ter um repique e uma chance do preço do leite disparar para todos os consumidores. Então, quando você protege o produtor de leite, você protege a cadeia do fornecimento do leite até chegar na prateleira do supermercado ou na padaria, você está protegendo mais de 5 milhões de produtores diretamente e você está lutando para que essa produção aumente e que o preço não dispare em algum momento, como é a hiperinflação da Argentina, que vem atrapalhando não só o seu próprio país, como o Brasil nesse caso. Por isso essa manifestação dos produtores de leite, de informar o Brasil a situação que eles estão vivendo, a importância que eles têm para o país, foi fundamental. E deixar claro que não é possível que a gente prejudique a maior parte dos agricultores do Brasil, que são os produtores de leite, para, de repente, dar alguma ajuda a um país que não fez o seu dever de casa, que não controlou sua economia, que não teve responsabilidade e está afogado em dívidas. E com certeza não é através do subsídio ao leite que a gente vai poder ajudar a Argentina, mas a gente vai acabar com nossos produtores, principalmente da agricultura familiar. Muito bom. Então, comparando, né, com soja, são poucos produtores que produzem muito, né? Vamos colocar soja. O leite, ao contrário, é muita gente espalhada pelo Brasil, cada um com seu pouquinho, mas fazendo essa força enorme aí, que é a nossa pecuária. Muito bom. Vamos falar agora de uma polêmica que envolve a preservação do meio ambiente, também sempre um tema aí muito atual no Brasil e no mundo todo. Porque o deputado postou um vídeo nessa semana, né, criticando bastante a proposta do sistema brasileiro do famoso crédito de carbono. Então, de um lado, nós temos as opiniões, como a do doutor Frederico, que entendem, né, que esse sistema será uma forma do governo controlar o mercado e beneficiar alguns escolhidos. Por outro lado, a gente tem as opiniões favoráveis, que dizem que o projeto vai fomentar ações que causam menos danos ao meio ambiente, que vai desenvolver a engenharia e o mercado de forma sustentável. Deputado, o argumento dos que são favoráveis ao projeto não faz sentido? Ô Marcelo, esse tema é muito importante, não é um tema simples de discutir, mas eu vou tentar responder, eu vou dividir essa resposta em duas coisas. Primeiro, em relação aos que alegam que é muito importante essa medida para defender a natureza. Então a gente tem que pensar que a gente está num planeta. E nesse planeta a gente precisa delegar a responsabilidade de cada um. Então a gente precisa falar dos dados do Brasil. Então, para começar, a gente hoje, uma forma que a gente está utilizando de medir a poluição do mundo é a emissão de toneladas de gás carbônico. São bilhões de toneladas de gás carbônico emitidas no mundo todos os anos. Nessa conta, o Brasil hoje responde por cerca de 2% da emissão do mundo, sendo que a gente tem uma população de 2,5%. Além disso, o Brasil, desses 2% da sua produção de carbono, 70% desses 2% é utilizado para produzir alimento. E a gente alimenta hoje 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então a gente alimenta a nossa população inteira e ainda alimenta o equivalente a mais 5 países do tamanho do Brasil pelo mundo afora. E isso tudo, a gente emitindo 2% do carbono do mundo. Além disso, a gente tem uma área de preservação que quase nenhum país tem. Nós temos uma área de preservação enorme no Brasil.
Nós temos aí, hoje, quase 70% do território de 8 milhões e 500 mil metros quadrados do Brasil, quase 70%, ele está preenchido com florestas, com mata nativa. Isso é muito raro. A maioria dos países do mundo não chegam nem a 20, enquanto a gente tem 70. E a gente tem uma floresta importantíssima, que é a segunda floresta maior do mundo. Você sabia, Marcelo? Qual? Amazonas. A floresta amazônica é a segunda floresta maior do mundo. Eu não sabia disso não, eu vi recentemente. A maior floresta do mundo fica na Rússia. Chama tundra. A tundra. A tundra. Só que a tundra é uma floresta de coníferas, árvores muito parecidas, e não tem essa força da Amazonas, que é a maior biodiversidade do planeta. E a floresta amazônica, 42% dela está dentro do Brasil. Então vamos resumir rápido. O Brasil emite 2% da emissão de carbono, alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com essa emissão, preserva 70% do seu país em área nativa, tem uma das maiores áreas de proteção, tem a maior, a gente é campeão, a área de preservação e proteção ambiental do mundo, com 2,5 milhões de quilômetros, que são parques, gente, área que não se toca mais. Aí você pensa assim, pô, mas o Brasil é responsável por salvar o planeta. Sim, é. Só que a gente precisa de quê? A gente precisa de apoio de quem polui. Então você tem a China, que é o maior poluidor do mundo, os Estados Unidos, que historicamente era o maior poluidor, hoje é o segundo, a União Europeia, que é a terceira. E esses países, eles hoje, algum deles, cobram taxas, impostos, fazem o mercado de carbono funcionar. E o que eles estão ajudando o país que mais preserva o meio ambiente, que é o Brasil? Nada. Então, muito antes da gente cobrar imposto no nosso país, do governo com sua mão pesada, decidir qual empresa que pode produzir o quê, poluindo quanto, a gente precisa forçar o mundo nas relações internacionais para que o mundo entenda que o Brasil precisa de ajuda. Porque enquanto o mundo desmatou praticamente todas as suas florestas para produzir, a gente está preservando 70% do nosso território e sem ter nenhum retorno com isso. Não tem nenhum país do mundo que cobra taxa que está encaminhando para o governo brasileiro. No máximo, encaminhando para ONGs aqui no Brasil. Então, realmente, a gente entende o seguinte, é importante preservar a natureza? É muito, mas a gente está fazendo nossa parte com folga e a gente precisa de apoio, enquanto um país em desenvolvimento, a gente precisa de apoio dos países ricos, que ficaram ricos porque desmataram todo o seu território e que aí você pergunta, a Europa tem a taxa de carbono, o que ela está fazendo com essa taxa? Ninguém sabe. Quanto dessa taxa aqui, não só para o Brasil, para a Indonésia, para a África, para os países que preservam sua natureza, nada. Não tem apoio nenhum. A gente está vendo Manaus queimar recorde histórico de queimadas na região de Manaus e não tem nenhum apoio, nenhuma força foi para lá, ninguém ajudou. Então a gente está preservando e bancando 70% da nossa mata em troca de nada de outros países do mundo. Para que a gente agora ainda vai criar um imposto e vai criar uma agência governamental para ver o que polui, como polui? Isso só vai fazer o preço da sua comida ficar mais cara, o preço da sua passagem de ônibus, o preço da sua gasolina ficar mais cara, e isso não vai melhorar em nada o mundo com isso. Porque vamos pensar assim, que a gente acabe com a nossa produção de comida, que a gente reduza tudo, a gente vai diminuir 2% da emissão. Então não tem lógica isso acontecer no Brasil. O Brasil ele tem que ser visto pelo resto do mundo e cuidado, e não prejudicar a sua população para defender o patrimônio que é do mundo inteiro sem nenhum tipo de retorno. Isso é muito sério, isso é uma forma de controle da população, controle dos meios de produção e de enfraquecer a nossa economia. E a resposta vai acontecer lá na frente. Inflação, diminuição de emprego, diminuição da liberdade econômica, diminuição da concorrência das empresas e, no final, se o nosso país for à falência, a gente vai ter menos recurso ainda para cuidar da natureza e o efeito vai ser exatamente o contrário. Muito bem, depois dessa aula de dados aí, vamos aí com o nosso diálogo aberto. Você sabe, né? Um espaço para enviar suas perguntas, interagir com a gente aqui no programa. O WhatsApp é fácil, é o 32 991960596. 991960596, colocando seu nome, a cidade de onde você envia a pergunta, tá bom? Vamos lá então para Barroso. O Rafael pergunta, doutor Frederico, como o senhor votou no projeto que aumenta a punição para roubo, furto e golpes pela internet? Foi a favor? Pô, claro que eu fui, né? A gente tá sempre contra qualquer tipo de criminalidade, sempre a favor de penas mais duras para quem comete atos ilícitos, porque a gente lamenta muito o que a gente vem vivendo hoje, que essa crise grave de segurança pública, inclusive nessa semana, o governo convocou
uma GLO, né, que é a Lei e Ordem sendo controlada pelos militares, que inclusive falou que não faria esse movimento, teve que fazer, e a gente está vendo a segurança só piorando. E o mínimo que o nosso Congresso Nacional pode fazer é endurecer as leis para inibir esses criminosos de realizarem crimes brutais, como vem aumentando tanto ultimamente. Muito bem. Será que dá mais uma? Acho que dá. Vamos mais uma aqui de bom. Prados aí. Letícia, doutor Frederico, como tem sido o trabalho do Congresso para combater a violência contra as mulheres no Brasil? Olha, Letícia, esse trabalho é importantíssimo. No mandato anterior, nos 4 anos, a gente teve uma corregedoria muito forte da mulher e foi o recorde de aprovação de leis de proteção às mulheres, como fortalecimento da Lei Maria da Penha, aumento de penas a quem cometam delitos contra as mulheres, amparo e segurança para as mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência. E agora, recentemente também, foi instituído uma pensão suplementada, né, um aumento de um valor para a pensão de crianças que infelizmente ficam órfãos por conta da violência contra a mulher. Então essa é uma prioridade do Congresso e é interessante, Marcelo, que essa pauta não tem viés político, sabe? Ela é uma pauta que todos os partidos, de todos os grupos, eles sempre sabem que a gente precisa proteger a mulher contra a violência. Muito bem, então nosso tempo já passou, já se esgotou. Próximo sábado estaremos de volta aqui no Sintonia Parlamentar, 8h30 em ponto. Lembrando as redes sociais do deputado, doutor Frederico, DR Frederico MG. Obrigado aí por sua audiência, até a próxima. Abraço, doutor, até semana que vem. Obrigado, Marcelo, abraço a todos os ouvintes, obrigado de terem nos acompanhado aí nesse sábado e até semana que vem.